Ezequiel, capítulo 42. Os dois edifícios perto do templo. Depois disto, o homem me fez sair para o átrio exterior, para o lado norte, e me levou às câmaras que estavam para o lado norte, opostas ao edifício na área separada. Esse edifício do lado norte tinha 50 metros de comprimento e a largura era de 25 metros. De um lado, dava para a área de 10 metros, que pertencia ao átrio interior, e de outro lado, dava para o pavimento, que pertencia ao átrio exterior. Havia uma galeria frente a outra galeria, em 3 andares. Diante das câmaras havia uma passagem de 5 metros de largura, do lado de dentro, e 5 metros de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço destas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares, e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as câmaras superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. Havia também um muro do lado de fora, diante das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras. Esse muro tinha 25 metros de comprimento, pois o comprimento das câmaras, que estavam no átrio exterior, era de 25 metros, e eis que diante do templo a extensão era de 50 metros. Na parte de baixo, do lado leste, ficava a entrada dessas câmaras, para quem entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio, do lado sul, diante do edifício na área separada, havia também câmaras, e uma passagem na frente delas. Tinham a feição das câmaras do lado norte, o mesmo comprimento, a mesma largura, as mesmas saídas, o mesmo arranjo. Como as entradas das câmaras do lado norte, assim eram as entradas das câmaras do lado sul. Havia uma entrada no início da passagem, a saber, a passagem bem diante do muro correspondente, para quem entra pelo lado leste. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas santíssimas. Nelas também depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não deverão sair do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestes com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras roupas, e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. As medidas da área do templo. Quando acabou de medir o templo interior, ele me fez sair pelo portão que dá para o leste, e mediu a área ao redor. Mediu o lado leste com a cana de medir, e deu 250 metros. Mediu o lado norte, e deu 250 metros. Mediu também o lado sul, 250 metros. Voltou-se para o lado oeste e mediu, deu 250 metros. Assim, ele mediu a área pelos 4 lados. Havia um muro ao redor, de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para fazer separação entre o santo e o profano.